8º período de jornalismo do Centro Universitário do Triângulo, Unitri, apresenta Loucura Cotidiana, uma mostra sobre os transtornos mentais. O dia a dia neste novo século XXI parece bem mais complicado quando comparado com os últimos 20 ou 30 anos. Com a vida muito corrida, as pessoas acabam tendo reações que para muitos é loucura. No senso comum, são muitos os conceitos dessa palavra, mas para os profissionais de saúde pode ser diferente. Doutora Solange Moura da Silva é psiquiatra da Universidade Federal de Uberlândia. Ela fala sobre esses conceitos de loucura para a sociedade e para os profissionais da saúde mental. Seria interessante falar um pouco do conceito leigo de loucura, né? Que eu acho que talvez fosse qualquer comportamento que você não entende direito, você pode dizer que seria loucura. E esse conceito, digamos que ele muda com a história da humanidade, né? Então houve uma época que talvez ser avarento, por exemplo, podia ser loucura, por exemplo, na Idade Média, se o dízimo não era bem dado, por exemplo, né? E hoje já não seria tanto assim, talvez o sujeito seria considerado até empreendedor, né? Um sujeito que cuida bem dos próprios bens. Aí teria talvez um conceito dentro da psiquiatria que seria, a loucura seria quando você tem sintomas que a gente chama de psicóticos. E psicótico seria sintomas que surgem, que fogem da lógica normal nossa. Então, quando o paciente começa a ter uma lógica própria dele, então ele começa, às vezes, a ouvir vozes e acreditar nessas vozes, ou ver coisas que só ele acredita, ou se sentir perseguido, sem estar sendo perseguido, sem ser no pleno golpe de 64, e assim por diante, ou então com comportamentos que modificam a forma de ação dele antes. Então ele começa a ficar agitado, perder o controle, às vezes ficar impulsivo, agredir as pessoas. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, cerca de 85 mil pessoas se mataram em 2004 em todo o mundo. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos. Diante deste número, refletimos: se todo mundo enfrenta problemas, por que algumas pessoas desistem de viver e outras não? Para o psicólogo Marley Dantas Barbosa, as experiências são diferentes de pessoa para pessoa. Depende da interpretação de cada um. Por exemplo, um evento que pode ser extremamente traumático para mim, para você pode não ser. Então, de repente, levar um susto muito forte num determinado período da sua vida pode ser uma coisa que você tira de letra, mas dependendo do contexto em que isso aconteceu, pode ser extremamente traumático. Então, varia muito. São vários fatores relacionados à família, ao meio onde a pessoa está inserida. São vários fatores que contribuem para que uma pessoa venha ou não desenvolver um distúrbio, né? Dos mais leves aos mais severos. Sofreu abuso sexual na infância, vai ser uma pessoa doente no futuro. Pode ser que não, pode ser que essa pessoa tenha uma estrutura razoavelmente bem postada que vai fazer com que ela trabalhe com essa questão, não deixe de sofrer, obviamente, né? Mas que consiga levar bem a sua vida. Então, uma coisa que é simples para mim pode não ser simples para você e vice-versa. O que leva as pessoas a chegarem em um momento de loucura é relativo. Às vezes, nem a própria família percebe quando um filho ou um irmão começa a ter um transtorno mental. Silvia Garcia é psicóloga e trabalha com pacientes em uma clínica de tratamento mental. Ela explica como os profissionais conseguem diagnosticar a doença. Quando o familiar chega com um relato, meu filho era normal e de repente ficou assim, na investigação a gente percebe que não foi de repente. O profissional, ele sabe quais são os critérios que diagnosticam aquela doença. As causas são variadas, né? A gente pode ir para o lado da genética, que em geral um paciente psiquiátrico, ele tem alguém na família que também já foi, porque já morreu ou que é. Então tem casos na instituição que a mãe é esquizofrênica e 3 filhos são esquizofrênicos, né? Então o fator genético é fator forte. Silvia ocupa parte do seu tempo atendendo pessoas com vários tipos de transtornos mentais e afirma que, além da preparação clínica, é preciso ter bom equilíbrio emocional para enfrentar uma rotina diária com os pacientes. No início era um contato muito direto com os pacientes em crise, então mobilizava muito e fazia a gente pensar muito sobre a questão da nossa fragilidade, né? Da linha tênue que existe entre a sanidade e a loucura. E na verdade fica assim, gente, será que eu sou louca? Será que eu sou normal? Tem casos de internação de psicólogos
que trataram vários anos de pacientes e que depois eles surtaram, psiquiatras também, né? Então assim, que não suporta. Tem que ter um tempo que a pessoa tem que mudar de área, tem que descansar, tem que fazer outra coisa. Sem ter consciência da doença e sem um diagnóstico médico, muitos doentes mentais chegam ao desespero. Alguns doentes, em momentos de crise, querem apenas falar sobre suas aflições e ouvir uma palavra de conforto. Em Uberlândia, há 4 anos, foi instalada uma unidade do CVV, Centro de Valorização da Vida, onde voluntários atendem durante as 24 horas do dia. Maria Auxiliadora Souza é coordenadora da unidade do CVV em Uberlândia e diz que nessas horas o diálogo é fundamental para que as pessoas não desistam da vida em um momento de crise. O CVV é um programa de valorização da vida, apoio emocional e, consequentemente, prevenção ao suicídio. Ele existe no Brasil desde 1962 e foi fundado exatamente pela preocupação dos jovens com as pessoas que desistiam da vida. O CVV está aqui há 4 anos, né? Chegou em Uberlândia em novembro de 2002, funciona 24 horas, é um trabalho feito só por voluntários. Nós lidamos com pessoas que, quando eu falo que elas não têm com quem conversar, elas podem estar passando por um processo de depressão, podem ser pessoas que se sentem sozinhas. A intenção do CVV é acolher essas pessoas, que naquele momento elas precisam de falar e elas ali vão encontrar um coração e um ouvido amigo. Quem passa por algum problema mental é considerado louco. Alguns conseguem alternativas para aliviar o sofrimento e voltar à vida que levava. O estudante Warley Eduardo de Oliveira, 21 anos, sofre esquizofrenia e depois de passar maus momentos internado em uma clínica de recuperação, percebeu na poesia e nas artes maneiras de afastar parte de seus problemas. Quando eu estive internado lá, eu vi que lá era uma forma de inferno. Lá era uma prisão, só que era uma prisão feita pelos humanos, para trancar as pessoas. Eu não conseguia sair de lá nem nos sonhos, era um pesadelo terrível. Então eu vi que através da arte eu poderia lutar, colocar as forças negativas e transmutar elas em forças positivas e criar coisas lindas e colossais. Voltamos a apresentar Loucura Cotidiana, uma leitura sobre os transtornos mentais. Águida é dona de casa e tem 41 anos. O seu problema foi difícil de ser descoberto pelos médicos e o seu sofrimento resultou em dias de profunda depressão e isolamento social. A cada dia, o sofrimento físico e emocional ficava mais intenso e ela parecia não conseguir expressar tudo isso para as pessoas à sua volta. A depressão foi aumentando com o tempo, com a idade, devido aos atributos da vida. E eu guardei tudo para mim, eu acabei dando derrame cerebral. Aí eu tentando de novo a sobreviver e tudo. E os médicos não encontravam o problema, aquela emoção que eu tinha de tristeza. Só que eu carregava dentro de mim aquela dor, aquela coisa que eu não conseguia transmitir, porque eu sentava assim num lugar negro e ficava só chorando. Você olhava pra mim, não tinha nada, entendeu? Só tava aquela coisa magra, não comia, não dormia. Eu não queria viver, eu não suicidava, mas não queria viver. Com muito apoio da família, ela superou grande parte da sua depressão e hoje vive bem melhor. Seu marido, o comerciante Niverson André Gomes, foi quem lhe apoiou bastante durante o sofrimento. O carinho e a dedicação foram fundamentais para a recuperação de Águida. Eu posso dizer que eu sou muito abençoada, que meu marido é extremamente carinhoso, tem muita paciência, meus filhos também. Eles me dão muito carinho, muito amor. Se não fosse eles, eu acho que já tinha desestruturado muito mais. As sociedades, em constante processo de evolução, sempre tiveram conceitos diferentes sobre a loucura. Nas ruas, as opiniões se dividem. Muitos arriscam conceitos bem diversos e, de quem menos se espera, surgem respostas surpreendentes.
Nossa equipe buscou essas respostas na Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia. O último dos 4 depoimentos é de um andarilho, que tinha na ponta da língua o seu conceito sobre a loucura. Olha, sinceramente, eu acho que esse mundo é loucura. Viver aqui nesse mundo, pra mim, é loucura. Acho que deve ter alguma coisa melhor do que isso aqui, porque eu sou louca, pra falar a verdade. Eu não era, não, fiquei louca de tanto estresse. Isso aí é uma coisa que eu não sei nem explicar. Isso é uma fraqueza que a pessoa tem na mente. Porque uma pessoa direitinha, certinha, ele não comete ato nenhum de loucura. Se ele faz loucura, é porque ele já tem a mente fraca. Ele não é uma pessoa normal. Sei lá, matar é loucura, roubar é loucura. Foge do além, né? A gente não faz assim, o padrão. Eu acho, matar é loucura. Bom, depende da situação, da condição que a pessoa vive, né? O trauma, né? Então pode ser várias coisas. A obsessão, né, de não conseguir o que almeja, né? E várias questões, né? Implica a loucura. A história das doenças mentais mostra que nem sempre aquele que parece ser louco realmente pode ser considerado louco. Muitas vezes, ao passar perto de um mendigo, de um punk, um hippie ou de qualquer pessoa que fuja dos padrões estéticos, acreditamos que ser diferente, na verdade, seja loucura. Com 70% do corpo tatuado, Manuel Rosa Eustáquio, 28 anos, mostra que as aparências muitas vezes enganam. No começo mesmo, eu lembro que quando eu tatuei o corpo mesmo, pra mostrar, a gente foi num casamento do pessoal evangélico, sabe? Atenção, ninguém olhava pra noiva e pro noivo, olhava pra mim. Todo mundo olhando pra mim, então a atenção do noivo e da noiva não era nada, entendeu? Parece que eu era a celebridade que tava ali naquele momento. Esse dia parece que eu me encanei, porque o pessoal ficou tudo olhando e o público também era diferente, pô, o pessoal era evangélico, eu já não era, então aí o pessoal ficou olhando. Naquele dia eu me senti um pouquinho estranho das outras pessoas, entendeu? Aí hoje em dia pra mim não me sinto mais discriminado, não, acho até legal, que chama bastante a atenção das pessoas. Conceituar a loucura é sempre um grande desafio. Na antiguidade, a loucura era considerada uma manifestação divina e a epilepsia conhecida como a doença sagrada. No século XVII, apareceram os primeiros hospitais para doentes mentais, muito diferentes do que se vê hoje. Profissionais da saúde mental e familiares de pessoas com transtornos mentais perceberam que acorrentar os pacientes e usar métodos como choque elétrico e doses diárias de soníferos, além de desumano, não poderia trazer resultados positivos. Nos últimos 20 anos, teve início uma reforma no sistema psiquiátrico brasileiro. A psicóloga Fernanda Nocan é membro do movimento de luta antimanicomial de Uberlândia e desabafa. Todo esse tratamento agressor e preconceituoso foi gerado. A nossa sociedade é super preconceituosa até hoje, mas naquela época todo mundo era a favor, né, desse tipo de tratamento, porque era o que era posto, então as pessoas acreditavam que aquilo fazia algum sentido. Alguns trabalhadores vieram com a influência do Basaglia, Franco Basaglia, que fez a abertura dos manicômios na Itália. Ele fez todo o início do movimento de reforma psiquiátrica, foi dada na Itália e na França, pelo movimento do Basaglia e de psiquiatras franceses. E então o Brasil veio inspirado dessa ideia e começou um movimento dos trabalhadores de saúde mental na década de 70 e veio se evoluindo até formar o movimento de luta antimanicomial. Voltamos a apresentar Loucura Cotidiana, uma leitura sobre os transtornos mentais. No Brasil, o problema dos centros psiquiátricos vem sendo discutido por vários setores da sociedade. Um deles, o movimento da luta antimanicomial, nasceu em 1987 entre os profissionais da saúde mental com a proposta de acabar com os manicômios. A ideia era levar os pacientes para casa e buscar um tratamento com medicação, porém sem violência. Apesar de o movimento mostrar resultados positivos, dados da Organização Mundial de Saúde revelam que mais de 60 mil pessoas ainda estão encarceradas no Brasil. Além da humanização, a escolha do tratamento deve ser cuidadosa.
Como os pacientes podem ter sintomas diferentes para a mesma doença mental, é preciso ficar atento na hora de decidir qual é o melhor tratamento para cada pessoa, seja nos consultórios particulares de terapia ou nos centros públicos de atendimento. O psicólogo clínico Marley Dantas Barbosa alerta que a linha de tratamento varia de profissional para profissional. A respeito de linha de trabalho, né, assim, para a maioria dos psicólogos, você dizer que não tem uma linha chega a ser uma heresia, né? Eu me intitulo como um desalinhado, eu não tenho uma linha, assim, uma teoria única com a qual eu trabalho com o paciente, né? Dentro da psicologia existem várias igrejinhas, entendeu? Cada um professa a sua fé e dicotomiza o paciente completamente. Então, corre-se o risco de quando você só atende uma única linha, é o seguinte: se eu chego aqui e eu atendo uma linha psicanalítica ou numa linha mais comportamental, é de eu querer encaixar sempre o meu paciente nessa única teoria. Então, se ele cabe, ótimo. Se ele não cabe, se está passando, eu corto. Corre o risco de estar violando esse paciente, de estar agredindo esse paciente para que ele se adapte à sua teoria. Como as teorias são diversas, porque o ser humano é diverso. O cabeleireiro de Rolando Rodrigues foge dos padrões e coleciona objetos que, para muitos, teria o lixo como destino. A sua casa ficou pequena para guardar as coleções de copos, anéis, relógios, canetas e muitos outros objetos. Dizem que sou louco. Eu tive um desafeto na minha vida de ter separado. Tinha perdido determinados valores, né? Aí então eu comecei a granjear determinados bens materiais. Aí eu fui fazer coleção de gravata, depois comecei de caixinha de fósforo, foi o princípio, depois chaveiro. Aí eu comecei de caneta, né? Eles queriam tudo me levar para psicólogo, para terapia. Essas loucuras realmente é uma loucura, né? Você fazer uma coleção de 900 anéis, de 1000 correntes e etc e tal, é loucura, né? Pra que isso? Né? Onde vai dar nisso? Eu gosto. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. A loucura não acontece isolada, e sim quando contraria uma ordem estabelecida ou um comportamento esperado pela sociedade. Diante de um mesmo sintoma, pessoas diferentes em contextos diferentes poderiam se resolver tratando causas e obtendo soluções diversas. É assim que a psiquiatra Maura Rita Chioato explica os indícios da loucura. Inicialmente eu tenho um sinal e depois eu começo a adoecer. Assim como eu posso ter um pico hipertensivo e não ser hipertensa. Mas se eu continuar naquele ritmo, eu posso ter a doença hipertensão arterial. Se eu estou numa situação em que eu não durmo bem, que eu trabalho muito, que eu não descanso, é claro que no outro dia eu vou acordar cansada, eu vou acordar mal-humorada. E isso, ao longo dos dias, essa repetição começa a me adoecer, porque o meu corpo ele vai reagir e ele vai me dar um sinal que eu não estou bem. Doenças psiquiátricas como esquizofrenia, neurose, transtorno obsessivo compulsivo e uma infinidade de problemas acometem a mente humana. Em uma sociedade em que as pessoas estão mais individualistas a cada dia, acreditando em valores superficiais como a aparência e conjugando o verbo ter insistentemente, se torna o cenário ideal para que cada vez mais um número maior de pessoas se tornem vítimas dessas doenças. Se você é desses que corre demais e vive apenas para competir e trabalhar, aí vai um alerta. Nem sempre excesso de inteligência e competência no trabalho significa saúde mental. O psiquiatra clínico Guilherme Gregório explica a questão. Vou te dar um exemplo aí só para ilustrar e que também é um exemplo que me ocorreu aqui. A mãe diz, olha, esse é o filho que eu apostava mais. Era o mais inteligente, foi o certinho, tirou as melhores notas de todos eles. E aí vem o médico ou vem a equipe dizendo, ó, seu filho é esquizofrênico paranoide. Então é difícil de aceitar porque a história dessa pessoa não condiz com esse diagnóstico que é tão drástico, que é tão dramático, né? O raciocínio de uma pessoa com esquizofrenia é bastante diferente de uma pessoa comum. Talvez seja por isso que ela não consiga seguir uma rotina como as outras pessoas. Depois de esquizofrênico, vamos ver de novo o filme A Mente Brilhante, o que entra é muito pouco,
ou se entra, não coordena mais. Eu digo assim, o paciente esquizofrênico, ele é capaz até de ter ideias, de elaborar, de discutir muito, de questionar e tal. Mas ele não consegue entrar às 7h15, sair às 11h15, voltar às 13h14, sair às 17h30, sei lá. O que eu quero dizer é, o sistema capitalista não dá condição, talvez numa outra sociedade, de um paciente esquizofrênico seguir a vida, por exemplo, de trabalho, a vida de rotina. Por quê? Porque um paciente esquizofrênico pode produzir muito à tarde, de manhã ele dorme. À noite ele pode dormir 2 da manhã. Aí ele fica andando pela casa e, sei lá, luz acesa, barulho, etc. Tal. Ou seja, o relógio biológico, o grau de produtividade de uma pessoa que às vezes tem um transtorno mental, não só esquizofrênico, é diferente. E a nossa sociedade ainda não conseguiu entender essas diferenças. Amor daquela vez como se fosse a última. De acordo com as estatísticas do Centro de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, cerca de 3% da população é formada por psicopatas. Esses psicopatas, muitas das vezes, não têm consciência da doença e, por isso, não procuram tratamento, diferente dos pacientes de neurose, psicose ou depressão. Já uma neurose, por exemplo, interfere de tal forma na vida do doente que a busca por uma ajuda médica é inevitável. Com o aposentado Jerônimo Valdevino dos Santos, 67 anos, as psicoses vieram aos poucos, até se tornarem tão frequentes que ele resolveu procurar ajuda profissional. Eu me chamo Jerônimo Valdevino dos Santos, tenho 67 anos, eu tenho neurose. Só a própria doença já humilha a gente demais. Eu sentia muito medo e eu não era capaz de sair de casa sozinho. Porque eu toda a vida tive assim, uma vida assim agitada, trabalhando muito, né? E viajando muito. E depois me ver naquela situação de não ter coragem de sair de casa para tomar um coletivo. Então eu fiquei muito assim, desanimado com a vida, né? Mas depois que comecei a fazer o tratamento com psicóloga, psiquiatra, né? Aí consertou bastante. Eles me ajudaram muito, me animaram, né? Então eu senti vontade de viver novamente, né? Hoje eu faço, hoje eu trabalho, né? Assim, trabalho em casa mesmo, né? Tem um concertinho de calçado lá. Eu já saio, viajo, vou para as conferências, seminários, né? E eu não fazia isso nunca, né? Eu andava de coletivo aqui. Aqui, várias vezes, a minha menina, que hoje é psicóloga, né? Ia me levar, trazer aqui na medicina. Tinha vez que precisava pedir para parar o ônibus fora do ponto para me descer, porque eu ficava desesperado. Eu pensava que aquele ônibus ia bater e a gente ia morrer todo mundo, então eu tinha que parar, senão eu começava a gritar lá dentro do ônibus, então eu tinha que descer, ela arrumar um carro, qualquer coisa e me levar de volta para casa. É muito difícil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Afinal, o que pensar da loucura? Será que ela está mais próxima do que a gente imagina? A questão é que as pessoas hoje estão trabalhando em um ritmo tão acelerado e se cobrando cada vez mais resultados. Assim, se tornam mais egoístas e individualistas. Em um momento tão competitivo que vivemos, nos organizamos ou nos desorganizamos para fazer cada vez mais coisas. E muitas vezes nos esquecemos da qualidade de vida. Vale mesmo a pena ser louco por trabalho, por dinheiro, por sucesso e anos mais tarde não ter condições de desfrutar da realidade da vida? Se for inevitável, podemos ser loucos, mas que essa loucura contribua para a sociedade de forma positiva. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Só tão falando. Documentário Loucura Cotidiana. Produção: 8º período de jornalismo do Centro Universitário do Triângulo, Unitri.
Trabalho realizado para a conclusão do curso com apresentação pública em dezembro de 2006. Orientação: professor Cláudio Marcos. Roteiro: Luciele Melo. Direção: Graziela Dutra. Produção: Fernando Alvim. Reportagem: Fernando Alvim, Graziela Dutra, Luciele Melo e Renata Paiva. Apresentação: Luciele Melo. Edição de áudio: Guilherme Cunha e Elton Oliveira. Locução: Hermes Negrão e Luciele Melo. Apoio: Áudio Estúdio. Músicas: Porcas Borboletas, Terminal Central e Cantiga. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Los Hermanos, Cara Estranho. Mutantes, Balada do Louco. E Chico Buarque, Construção. Documentário Loucura Cotidiana. Aqui ficam os nossos sinceros agradecimentos ao professor Cláudio Marcos, que tanto nos ensinou no decorrer do curso. Agradecemos a toda a equipe da Áudio Estúdio e, em especial, a Hermes Negrão e aos produtores de áudio Guilherme Cunha e Elton Oliveira, que tanto nos ajudaram na concretização deste projeto. Agradecemos também a toda a equipe de médicos, psicólogos, assistentes sociais e a todos os que nos ajudaram, direta ou indiretamente, para a realização deste grande sonho. Oitavo período de jornalismo do Centro Universitário do Triângulo, Unitri, apresenta Loucura Cotidiana, uma mostra sobre os transtornos mentais. O dia a dia neste novo século XXI parece bem mais complicado quando comparado com os últimos 20 ou 30 anos. Com a vida muito corrida, as pessoas acabam tendo reações que para muitos é loucura. No senso comum, são muitos os conceitos dessa palavra, mas para os profissionais de saúde pode ser diferente. Doutora Solange Moura da Silva é psiquiatra da Universidade Federal de Uberlândia. Ela fala sobre esses conceitos de loucura para a sociedade e para os profissionais da saúde mental. Seria interessante falar um pouco do conceito assim, leigo de loucura, né? Que eu acho que talvez fosse qualquer comportamento que você não entende direito, você pode dizer que seria loucura. E esse conceito, digamos que ele muda com a história da humanidade, né? Então houve uma época que talvez ser avarento, por exemplo, podia ser loucura, por exemplo, na Idade Média, se o dízimo não era bem dado, por exemplo, né? E hoje já não seria tanto assim, talvez o sujeito seria considerado até empreendedor, né? Um sujeito que cuida bem dos próprios bens. Aí teria talvez um conceito dentro da psiquiatria que seria, a loucura seria quando você tem sintomas que a gente chama de psicóticos. E psicótico seria algo que, sintomas que surgem, que fogem da lógica normal nossa. Então, quando o paciente começa a ter uma lógica própria dele, então ele começa, às vezes, a ouvir vozes e acreditar nessas vozes, ou ver coisas que só ele acredita, ou se sentir perseguido, sem estar sendo perseguido, sem ser no pleno golpe de 64, e assim por diante, ou então com comportamentos que modificam a forma de ação dele antes. Então ele começa a ficar agitado, perder o controle, às vezes ficar impulsivo, agredir as pessoas. De acordo com o último relatório da Organização Mundial de Saúde, cerca de 85 mil pessoas se mataram em 2004 em todo o mundo. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos. Diante deste número, refletimos: se todo mundo enfrenta problemas, por que algumas pessoas desistem de viver e outras não? Para o psicólogo Marley Dantas Barbosa, as experiências são diferentes de pessoa para pessoa. Depende da interpretação de cada um. Por exemplo, um evento que pode ser extremamente traumático para mim, para você pode não ser. Então, de repente, levar um susto muito forte num determinado período da sua vida pode ser uma coisa que você tira de letra, mas dependendo do contexto em que isso aconteceu, pode ser extremamente traumático. Então varia muito, são vários fatores relacionados à família, ao meio onde a pessoa está inserida. São vários fatores que contribuem para que uma pessoa venha ou não desenvolver um distúrbio, né? Dos mais leves aos mais severos. Sofreu abuso sexual na infância, vai ser uma pessoa doente no futuro.
Pode ser que não, pode ser que essa pessoa tenha uma estrutura razoavelmente bem postada que vai fazer com que ela trabalhe com essa questão, não deixe de sofrer, obviamente, né? Mas que consiga levar bem a sua vida. Então, uma coisa que é simples para mim pode não ser simples para você e vice-versa. O que leva as pessoas a chegarem em um momento de loucura é relativo. Às vezes, nem a própria família percebe quando um filho ou um irmão começa a ter um transtorno mental. Silvia Garcia é psicóloga e trabalha com pacientes em uma clínica de tratamento mental. Ela explica como os profissionais conseguem diagnosticar a doença. Quando o familiar chega com um relato, meu filho era normal e de repente ficou assim, na investigação a gente percebe que não foi de repente. O profissional, ele sabe quais são os critérios que diagnosticam aquela doença. As causas são variadas, né? A gente pode ir para o lado da genética, que em geral um paciente psiquiátrico, ele tem alguém na família que também já foi, porque já morreu ou que é. Então tem casos na instituição que a mãe é esquizofrênica e 3 filhos são esquizofrênicos, né? Então o fator genético é fator forte. Silvia ocupa parte do seu tempo atendendo pessoas com vários tipos de transtornos mentais e afirma que, além da preparação clínica, é preciso ter bom equilíbrio emocional para enfrentar uma rotina diária com os pacientes. No início era um contato muito direto com os pacientes em crise, então mobilizava muito e fazia a gente pensar muito sobre a questão da nossa fragilidade, né? Da linha tênue que existe entre a sanidade e a loucura. E na verdade fica assim, gente, será que eu sou louca? Será que eu sou normal? Tem casos de internação de psicólogos que trataram vários anos de pacientes e que depois eles surtaram, psiquiatras também, né? Então assim, que não suporta. Tem que ter um tempo que a pessoa tem que mudar de área, tem que descansar, tem que fazer outra coisa. Sem ter consciência da doença e sem um diagnóstico médico, muitos doentes mentais chegam ao desespero. Alguns doentes, em momentos de crise, querem apenas falar sobre suas aflições e ouvir uma palavra de conforto. Em Uberlândia, há 4 anos, foi instalada uma unidade do CVV, Centro de Valorização da Vida, onde voluntários atendem durante as 24 horas do dia. Maria Auxiliadora Souza é coordenadora da unidade do CVV em Uberlândia e diz que nessas horas o diálogo é fundamental para que as pessoas não desistam da vida em um momento de crise. O CVV é um programa de valorização da vida, apoio emocional e, consequentemente, prevenção ao suicídio. Ele existe no Brasil desde 1962 e foi fundado exatamente pela preocupação dos jovens com as pessoas que desistiam da vida. O CVV está aqui há 4 anos, né? Chegou em Uberlândia em novembro de 2002, funciona 24 horas, é um trabalho feito só por voluntários. Nós lidamos com pessoas que, quando eu falo que elas não têm com quem conversar, elas podem estar passando por um processo de depressão, podem ser pessoas que se sentem sozinhas. A intenção do CVV é acolher essas pessoas, que naquele momento elas precisam de falar e elas ali vão encontrar um coração e um ouvido amigo. Quem passa por algum problema mental é considerado louco. Alguns conseguem alternativas para aliviar o sofrimento e voltar à vida que levava. O estudante Warley Eduardo de Oliveira, 21 anos, sofre esquizofrenia e, depois de passar maus momentos internado em uma clínica de recuperação, percebeu na poesia e nas artes maneiras de afastar parte de seus problemas. Quando eu estive internado lá, eu vi que lá era uma forma de inferno. Lá era uma prisão, só que era uma prisão feita pelos humanos, para trancar as pessoas. Eu não conseguia sair de lá nem nos sonhos, era um pesadelo terrível. Então eu vi que através da arte eu poderia lutar, colocar as forças negativas e transmutar elas em forças positivas e criar coisas lindas e colossais. Voltamos a apresentar Loucura Cotidiana, uma leitura sobre os transtornos mentais.
Águida é dona de casa e tem 41 anos. O seu problema foi difícil de ser descoberto pelos médicos e o seu sofrimento resultou em dias de profunda depressão e isolamento social. A cada dia, o sofrimento físico e emocional ficava mais intenso e ela parecia não conseguir expressar tudo isso para as pessoas à sua volta. A depressão foi aumentando com o tempo, com a idade, devido aos atributos da vida. E eu guardei tudo para mim, eu acabei dando derrame cerebral. Aí eu tentando de novo a sobreviver e tudo. E os médicos não encontravam o problema, aquela emoção que eu tinha de tristeza. Só que eu carregava dentro de mim aquela dor, aquela coisa que eu não conseguia transmitir. Porque eu sentava assim num lugar negro e ficava só chorando. Você olhava pra mim, não tinha nada. Ele só tava aquela coisa magra, não comia, não dormia. Eu não queria viver, eu não suicidava, mas não queria viver. Com muito apoio da família, ela superou grande parte da sua depressão e hoje vive bem melhor. Seu marido, o comerciante Niverson André Gomes, foi quem lhe apoiou bastante durante o sofrimento. O carinho e a dedicação foram fundamentais para a recuperação de Águida. Eu posso dizer que eu sou muito abençoada, que meu marido é extremamente carinhoso, tem muita paciência, meus filhos também. Eles me dão muito carinho, muito amor. Se não fosse eles, eu acho que já tinha desestruturado muito mais. As sociedades, em constante processo de evolução, sempre tiveram conceitos diferentes sobre a loucura. Nas ruas, as opiniões se dividem. Muitos arriscam conceitos bem diversos e, de quem menos se espera, surgem respostas surpreendentes. Nossa equipe buscou essas respostas na Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia. O último dos 4 depoimentos é de um andarilho, que tinha na ponta da língua o seu conceito sobre a loucura. Olha, sinceramente, eu acho que esse mundo é loucura. Viver aqui nesse mundo pra mim é loucura. Acho que deve ter alguma coisa melhor do que isso aqui, porque eu sou louca, pra falar a verdade. Eu não era não, fiquei louca de tanto estresse. Isso aí é uma coisa que eu não sei nem explicar. Isso é uma fraqueza que a pessoa tem na mente. Porque uma pessoa direitinha, certinha, ele não comete ato nenhum de loucura. Se ele faz loucura, é porque ele já tem a mente fraca. Ele não é uma pessoa normal. Sei lá, matar é loucura, roubar é loucura. Foge do além, né? Que a gente não faz assim, padrão. Eu acho, matar é loucura. Bom, depende da situação, da condição que a pessoa vive, né? O trauma, né? Então pode ser várias coisas. A obsessão, né, de não conseguir o que almeja, né? E várias questões, né? Implica a loucura. A história das doenças mentais mostra que nem sempre aquele que parece ser louco realmente pode ser considerado louco. Muitas vezes, ao passar perto de um mendigo, de um punk, um hippie ou de qualquer pessoa que fuja dos padrões estéticos, acreditamos que ser diferente, na verdade, seja loucura. Com 70% do corpo tatuado, Manuel Rosa Eustáquio, 28 anos, mostra que as aparências muitas vezes enganam. No começo mesmo, eu lembro que quando eu tatuei o corpo mesmo, pra mostrar, a gente foi num casamento do pessoal evangélico, sabe? Atenção, ninguém olhava pra noiva e pro noivo, olhava pra mim. Todo mundo olhando pra mim, então a atenção do noivo e da noiva não era nada, entendeu? Parece que eu era a celebridade que tava ali naquele momento. Esse dia parece que eu me encanei, porque o pessoal ficou tudo olhando e o público também era diferente, pô, o pessoal era evangélico e eu já não era, então aí o pessoal ficou olhando. Naquele dia eu me senti um pouquinho estranho das outras pessoas, entendeu? Aí hoje em dia pra mim não me sinto mais discriminado, não, acho até legal, que chama bastante a atenção das pessoas. Conceituar a loucura é sempre um grande desafio. Na antiguidade, a loucura era considerada uma manifestação divina e a epilepsia conhecida como a doença sagrada. No século XVII, apareceram os primeiros hospitais para doentes mentais, muito diferentes do que se vê hoje. Profissionais da saúde mental e familiares de pessoas com transtornos mentais perceberam que acorrentar os pacientes e usar métodos como choque elétrico e doses diárias de soníferos, além de desumano, não poderia trazer resultados positivos.
Nos últimos 20 anos, teve início uma reforma no sistema psiquiátrico brasileiro. A psicóloga Fernanda Nocan é membro do Movimento de Luta Antimanicomial de Uberlândia e desabafa. Todo esse tratamento agressor e preconceituoso foi gerado. A nossa sociedade é super preconceituosa até hoje, mas naquela época todo mundo era a favor, né, desse tipo de tratamento, porque era o que era posto, então as pessoas acreditavam que aquilo fazia algum sentido. Alguns trabalhadores vieram com a influência do Basaglia, Franco Basaglia, que fez a abertura dos manicômios na Itália. Ele fez todo o início do movimento de reforma psiquiátrica, foi dado na Itália e na França, pelo movimento do Basaglia e de psiquiatras franceses. E então o Brasil veio inspirado dessa ideia e começou um movimento dos trabalhadores de saúde mental na década de 70 e veio se evoluindo até formar o movimento de luta antimanicomial. Voltamos a apresentar Loucura Cotidiana, uma leitura sobre os transtornos mentais. No Brasil, o problema dos centros psiquiátricos vem sendo discutido por vários setores da sociedade. Um deles, o Movimento da Luta Antimanicomial, nasceu em 1987 entre os profissionais da saúde mental com a proposta de acabar com os manicômios. A ideia era levar os pacientes para casa e buscar um tratamento com medicação, porém sem violência. Apesar de o movimento mostrar resultados positivos, dados da Organização Mundial de Saúde revelam que mais de 60 mil pessoas ainda estão encarceradas no Brasil. Além da humanização, a escolha do tratamento deve ser cuidadosa. Como os pacientes podem ter sintomas diferentes para a mesma doença mental, é preciso ficar atento na hora de decidir qual é o melhor tratamento para cada pessoa, seja nos consultórios particulares de terapia ou nos centros públicos de atendimento. O psicólogo clínico Marley Dantas Barbosa alerta que a linha de tratamento varia de profissional para profissional. A respeito de linha de trabalho, né, assim, para a maioria dos psicólogos, você dizer que não tem uma linha chega a ser uma heresia, né? Eu me intitulo como um desalinhado, eu não tenho uma linha, assim, uma teoria única com a qual eu trabalho com o paciente, né? Dentro da psicologia existem várias igrejinhas, entendeu? Cada um professa a sua fé e dicotomiza o paciente completamente. Então, corre-se o risco de quando você só atende uma única linha, é o seguinte: se eu chego aqui e eu atendo uma linha psicanalítica ou numa linha mais comportamental, é de eu querer encaixar sempre o meu paciente nessa única teoria. Então, se ele cabe, ótimo. Se ele não cabe, se está passando, eu corto. Corre o risco de estar violando esse paciente, de estar agredindo esse paciente para que ele se adapte à sua teoria. Como as teorias são diversas, porque o ser humano é diverso. O cabeleireiro de Rolando Rodrigues foge dos padrões e coleciona objetos que, para muitos, teriam lixo como destino. A sua casa ficou pequena para guardar as coleções de copos, anéis, relógios, canetas e muitos outros objetos. Dizem que sou louco. Eu tive um desafeto na minha vida de ter separado. Tinha perdido determinados valores, né? Aí então eu comecei a granjear determinados bens materiais. Aí eu fui fazer coleção de gravata, depois comecei de caixinha de fósforo, foi o princípio, depois chaveiro. Aí eu comecei de caneta, né? Eles queriam tudo me levar para psicólogo, para terapia. Essas loucuras realmente é uma loucura, né? Você fazer uma coleção de 900 anéis, de 1000 correntes e etc e tal, é loucura, né? Pra que isso? Né? Onde vai dar nisso? Eu gosto. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. A loucura não acontece isolada, e sim quando contraria uma ordem estabelecida ou um comportamento esperado pela sociedade. Diante de um mesmo sintoma, pessoas diferentes em contextos diferentes poderiam se resolver tratando causas e obtendo soluções diversas. É assim que a psiquiatra Maura Rita Chioato explica os indícios da loucura. Inicialmente eu tenho um sinal e depois eu começo a adoecer. Assim como eu posso ter um pico hipertensivo e não ser hipertensa. Mas se eu continuar naquele ritmo, eu posso ter a doença hipertensão arterial. Se eu estou numa situação em que eu não durmo bem,
que eu trabalho muito, que eu não descanso, é claro que no outro dia eu vou acordar cansada, eu vou acordar mal-humorada. E isso, ao longo dos dias, essa repetição começa a me adoecer, porque o meu corpo ele vai reagir e ele vai me dar um sinal que eu não estou bem. Doenças psiquiátricas como esquizofrenia, neurose, transtorno obsessivo compulsivo e uma infinidade de problemas acometem a mente humana. Em uma sociedade em que as pessoas estão mais individualistas a cada dia, acreditando em valores superficiais como a aparência e conjugando o verbo ter insistentemente, se torna o cenário ideal para que cada vez mais um número maior de pessoas se tornem vítimas dessas doenças. Se você é desses que corre demais e vive apenas para competir e trabalhar, aí vai um alerta. Nem sempre excesso de inteligência e competência no trabalho significa saúde mental. O psiquiatra clínico Guilherme Gregório explica a questão. Vou te dar um exemplo aí só para ilustrar e que também é um exemplo que me ocorreu aqui. A mãe diz, olha, esse é o filho que eu apostava mais. Era o mais inteligente, foi o certinho, tirou as melhores notas de todos eles. E aí vem o médico ou vem a equipe dizendo, ó, seu filho é esquizofrênico paranoide. Então é difícil de aceitar porque a história dessa pessoa não condiz com esse diagnóstico que é tão drástico, que é tão dramático, né? O raciocínio de uma pessoa com esquizofrenia é bastante diferente de uma pessoa comum. Talvez seja por isso que ela não consiga seguir uma rotina como as outras pessoas. Depois de esquizofrênico, vamos ver de novo o filme A Mente Brilhante, o que entra é muito pouco. Ou se entra, não coordena mais. Eu digo assim, o paciente esquizofrênico, ele é capaz até de ter ideias, de elaborar, de discutir muito, de questionar e tal. Mas ele não consegue entrar às 7h15, sair às 11h15, voltar às 13h14, sair às 17h30, sei lá. O que eu quero dizer é, o sistema capitalista não dá condição, talvez numa outra sociedade, de um paciente esquizofrênico seguir a vida, por exemplo, de trabalho, a vida de rotina. Por quê? Porque um paciente esquizofrênico pode produzir muito à tarde, de manhã ele dorme. À noite ele pode dormir 2h, aí ele fica andando pela casa e, sei lá, luz acesa, barulho, etc. Tal. Ou seja, o relógio biológico, o grau de produtividade de uma pessoa que às vezes tem um transtorno mental, não só esquizofrênico, é diferente. E a nossa sociedade ainda não conseguiu entender essas diferenças. Amor daquela vez como se fosse a última. De acordo com as estatísticas do Centro de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, cerca de 3% da população é formada por psicopatas. Esses psicopatas, muitas das vezes, não têm consciência da doença e, por isso, não procuram tratamento, diferente dos pacientes de neurose, psicose ou depressão. Já uma neurose, por exemplo, interfere de tal forma na vida do doente que a busca por uma ajuda médica é inevitável. Com o aposentado Jerônimo Valdevino dos Santos, 67 anos, as psicoses vieram aos poucos, até se tornarem tão frequentes que ele resolveu procurar ajuda profissional. Eu me chamo Jerônimo Valdevino Santos, tenho 67 anos, eu tenho neurose. E só a própria doença já humilha a gente demais. Eu sentia muito medo e eu não era capaz de sair de casa sozinho. Porque eu toda a vida tive assim, uma vida assim agitada, trabalhando muito, né? E viajando muito. E depois me via naquela situação de não ter coragem de sair de casa para tomar um coletivo. Então eu fiquei muito assim, desanimado com a vida, né? Mas depois que comecei a fazer o tratamento com psicóloga, psiquiatra, né? Aí consertou bastante. Eles me ajudaram muito, me animaram, né? Então eu senti vontade de viver novamente, né? Hoje eu faço, hoje eu trabalho, né? Assim, trabalho em casa mesmo, né? Tem um concertinho de calçado lá. Eu já saio, viajo, vou para as conferências, seminários, né? E eu não fazia isso nunca, né? Eu andava de coletivo aqui. Aqui, várias vezes, a minha menina, que hoje é psicóloga, né? Ia me levar, trazer aqui na medicina.
Tinha vezes que precisava pedir para parar o ônibus fora do ponto para me descer, porque eu ficava desesperado. Eu pensava que aquele ônibus ia bater e a gente ia morrer todo mundo, então eu tinha que parar, porque senão eu começava a gritar lá dentro do ônibus, então eu tinha que descer, ela arrumar um carro, qualquer coisa e me levar de volta para casa. É muito difícil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Afinal, o que pensar da loucura? Será que ela está mais próxima do que a gente imagina? A questão é que as pessoas hoje estão trabalhando em um ritmo tão acelerado e se cobrando cada vez mais resultados. Assim, se tornam mais egoístas e individualistas. Em um momento tão competitivo que vivemos, nos organizamos ou nos desorganizamos para fazer cada vez mais coisas. E muitas vezes nos esquecemos da qualidade de vida. Vale mesmo a pena ser louco por trabalho, por dinheiro, por sucesso e anos mais tarde não ter condições de desfrutar da realidade da vida? Se for inevitável, podemos ser loucos, mas que essa loucura contribua para a sociedade de forma positiva. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Só tão falando Documentário Loucura Cotidiana. Produção: 8º período de jornalismo do Centro Universitário do Triângulo, Unitri. Trabalho realizado para a conclusão do curso com apresentação pública em dezembro de 2006. Orientação: professor Cláudio Marcos. Roteiro: Luciele Melo. Direção: Graziela Dutra. Produção: Fernando Alvim. Reportagem: Fernando Alvim, Graziela Dutra, Luciele Melo e Renata Paiva. Apresentação: Luciele Melo. Edição de áudio: Guilherme Cunha e Elton Oliveira. Locução: Hermes Negrão e Luciele Melo. Apoio: Áudio Estúdio. Músicas: Porcas Borboletas, Terminal Central e Cantiga. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Los Hermanos, Cara Estranho. Mutantes, Balada do Louco. E Chico Buarque, Construção. Documentário Loucura Cotidiana. Aqui ficam os nossos sinceros agradecimentos ao professor Cláudio Marcos, que tanto nos ensinou no decorrer do curso. Agradecemos a toda a equipe da Áudio Estúdio e, em especial, a Hermes Negrão e aos produtores de áudio Guilherme Cunha e Elton Oliveira, que tanto nos ajudaram na concretização deste projeto. Agradecemos também a toda a equipe de médicos, psicólogos, assistentes sociais e a todos os que nos ajudaram direta ou indiretamente para a realização deste grande sonho.